Explore o fascinante mundo das criaturas gigantescas que vagam pelo nosso planeta. Neste vídeo, apresentaremos 15 animais anormalmente grandes que realmente existem. Prepare-se para se surpreender à medida que mergulhamos nas características únicas e adaptações que diferenciam esses seres colossais dos demais. Mas antes de começarmos com este vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Fazendo isso, você nos estimula a trazer mais conteúdos interessantes. Agora vamos começar! Número 15. A capivara gigante. Nativo da América do Sul, é o maior roedor do mundo, pesando até 64 quilos e medindo até 1,30 m de comprimento. Esses animais sociais e dóceis habitam florestas densas e savanas próximas a corpos d'água, como rios, lagos e pântanos. Capivaras têm um corpo em forma de barril, pernas curtas e uma cabeça arredondada e sem ponta, com orelhas e olhos pequenos posicionados no alto de seus crânios. Sua pelagem áspera varia de marrom a marrom avermelhado, proporcionando camuflagem em seus habitats naturais. Como animais altamente sociais, capivaras vivem em grupos de até 20 indivíduos, liderados por um macho dominante. Esses roedores semiaquáticos são excelentes nadadores, passando grande parte de seu tempo na água para escapar de predadores, regular sua temperatura corporal e encontrar comida. Capivaras são herbívoras, se alimentando principalmente de gramíneas, plantas aquáticas e frutas. Seus dentes crescem continuamente, permitindo-lhes pastar eficientemente sua vegetação preferida. As capivaras não são consideradas em perigo de extinção, mas enfrentam ameaças de perda de habitat, caça e comércio de animais de estimação. Os esforços de conservação para as capivaras incluem a preservação de habitats, práticas sustentáveis de manejo de terras e regulamentações sobre caça e comércio. Ao proteger esses gigantes dóceis, ajudamos a manter o equilíbrio e a diversidade ecológica dos ecossistemas sul-americanos que habitam. Número 14. Caranguejo-aranha japonês. O caranguejo-aranha japonês, ou Macrocheira camperi, é a maior espécie de caranguejo, ostentando a maior envergadura de pernas de qualquer artrópode do mundo. Essas fascinantes criaturas marinhas podem ser encontradas nas águas que cercam o Japão, habitando a uma profundidade de 50 a 600 metros. Os caranguejos-aranha japoneses adultos podem pesar até 20 quilos, com uma envergadura de pernas de até 3,8 metros. Os caranguejos-aranha japoneses têm uma aparência distinta, apresentando um carapaça arredondado e espinhoso, e pernas finas e alongadas, que se assemelham às de uma aranha. Eles têm grandes garras poderosas, que usam para capturar e esmagar suas presas. Sua dieta consiste em uma variedade de organismos, incluindo peixes, moluscos e matéria orgânica em decomposição. Esses caranguejos têm uma taxa de crescimento lenta e podem viver até 100 anos. São principalmente animais solitários, embora possam se reunir em grupos grandes durante a época de acasalamento. As fêmeas carregam seus ovos fertilizados sob seus corpos até que eclodam, liberando milhares de larvas na coluna d'água. Os caranguejos-aranha japoneses enfrentam várias ameaças, como a pesca excessiva e a degradação do habitat. No Japão, são considerados uma iguaria e frequentemente são capturados para consumo. Medidas de conservação têm sido tomadas para protegê-los. Implementadas para proteger essas criaturas únicas incluem restrições sazonais à pesca e o estabelecimento de 15 áreas protegidas. Número 13. O coelho gigante, flamengo. O coelho gigante flamengo é a maior raça de coelho doméstico, conhecida por seu temperamento gentil e tamanho impressionante. Os adultos do Flemish Giant podem atingir um peso de até fornecer peso em gramas ou libras, e são apreciados por sua aparência imponente. Esses coelhos são populares como animais de estimação devido à sua natureza dócil e amigável. Eles são originários da Bélgica e são conhecidos por sua pelagem densa e macia. A raça Flemish Giant é valorizada por sua carne e peles, mas muitas vezes é mantida como um animal de estimação devido à sua personalidade afetuosa. Eles são animais de estimação adoráveis e tranquilos, que podem se tornar membros carinhosos da família. No entanto, é importante fornecer-lhes um ambiente adequado, com espaço suficiente para se movimentarem e brincarem. Além disso, eles precisam de uma dieta equilibrada e cuidados veterinários regulares para garantir sua saúde e bem-estar.
A raça Flemish Giant é apreciada por sua docilidade e seu tamanho impressionante, tornando-os animais de estimação populares em muitos lares ao redor do mundo. Peso de até 10 quilos e mede até 0,76 metros de comprimento. Originária da Bélgica, essa raça tornou-se popular em toda a Europa desde o século XVI e foi introduzida nos Estados Unidos no início do século XX. Os Flemish Giants vêm em uma variedade de cores, incluindo preto, azul, cervo, cinza claro, cinza aço, areia e branco. Eles têm um corpo musculoso e alongado com uma cabeça larga e orelhas grandes e eretas. Apesar do tamanho, esses coelhos são conhecidos por sua natureza calma e amigável, tornando-os animais de estimação populares e animais de exposição. Os coelhos gigantes são herbívoros e consomem principalmente feno, pellets e vegetais frescos. Devido ao tamanho, eles requerem uma quantidade maior de comida do que raças de coelhos menores, bem como recintos maiores para garantir que tenham espaço suficiente para se movimentar e se esticar. Cuidados adequados, incluindo uma dieta equilibrada e consultas regulares ao veterinário, são essenciais para manter sua saúde e bem-estar. Esses coelhos têm uma taxa de crescimento relativamente lenta em comparação com outras raças, levando até um ano para atingir seu tamanho completo. Número 12. A aranha Goliath Birdyater. A aranha Goliath Birdyater, ou Theraphosa blonde, é a maior aranha do mundo em termos de massa, com fêmeas adultas pesando até 175 gramas e uma envergadura de pernas de até 28 centímetros. Esses aracnídeos impressionantes habitam as florestas tropicais do norte da América do Sul, onde residem em tocas e saem à noite para caçar presas. Apesar do nome, as aranhas Goliath Birdeater raramente consomem pássaros. Elas se alimentam principalmente de insetos, anfíbios e pequenos mamíferos, usando suas poderosas presas para injetar veneno e imobilizar suas presas. Suas presas são capazes de perfurar a pele humana, mas seu veneno é relativamente inofensivo para os humanos, causando apenas dor leve e inchaço. As aranhas Goliath Birdyater são criaturas solitárias que só interagem durante o acasalamento, quando os machos se aproximam cautelosamente das fêmeas para evitar serem confundidos com presas. As fêmeas põem centenas de ovos, que guardam ferozmente em suas tocas até que as aranhas recém-nascidas se dispersam. Embora a Goliath Birdyater não seja considerada em perigo, elas estão ameaçadas pela perda de habitat devido ao desmatamento e às mudanças climáticas. Como principais predadoras em seu ecossistema, essas aranhas desempenham um papel importante na manutenção do equilíbrio de seus habitats de florestas tropicais. Os esforços de conservação para a aranha Goliath Birdyater incluem a preservação do habitat, práticas de manejo sustentável da terra e a conscientização pública sobre a importância dessas aranhas notáveis. Número 11. O peixe-lua. O peixe-lua dos oceanos, ou mola-mola, é o maior peixe ósseo do mundo, com adultos pesando até 5.100 libras, 2.300 quilogramas, e medindo até 10,8 pés, 3,3 metros de comprimento. Esses peixes peculiares são encontrados em oceanos temperados e tropicais ao redor do mundo, frequentemente nadando perto da superfície, onde se aquecem ao sol, o que lhes dá o nome comum de peixe-lua dos oceanos. Os peixes-lua dos oceanos têm uma forma corporal distinta e achatada, com uma grande barbatana dorsal e uma barbatana anal alongada. Seu corpo se estreita em uma clava, uma estrutura arredondada semelhante a um leme que substitui uma verdadeira barbatana caudal. Os peixes-lua dos oceanos são conhecidos por seu comportamento curioso, como saltar da água e permitir que peixes menores ou pássaros limpem parasitas de sua pele. Esses gigantes gentis se alimentam principalmente de zooplâncton gelatinoso, como águas-vivas, salpas e catanóforos. Suas bocas semelhantes a bicos estão equipadas com pequenos dentes afiados, bem adaptados para consumir suas presas de corpo mole. Apesar de seu tamanho, os peixes-lua dos oceanos não representam ameaça aos seres humanos e são considerados inofensivos. As populações de peixes-lua dos oceanos estão vulneráveis aos impactos humanos, como a captura incidental, a poluição plástica e a degradação do habitat. Atualmente, eles estão listados como vulneráveis pela União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN.
Os esforços de conservação para o peixe-lua dos oceanos incluem a implementação de práticas de pesca sustentável, a redução da poluição plástica e a conscientização pública sobre essas criaturas únicas e fascinantes. Número 10. Salamandra gigante chinesa. A salamandra gigante chinesa é o maior anfíbio do mundo, atingindo comprimentos de até 1,80 m e pesando até 50 kg. Essas criaturas notáveis são encontradas em rios e córregos de água doce no centro, sudoeste e sul da China. Sua pele enrugada, que varia de marrom escuro a preto esverdeado, proporciona camuflagem contra os leitos rochosos dos rios onde residem. As salamandras gigantes chinesas são principalmente noturnas e passam seus dias escondidas em fendas nas rochas ou buracos ao longo das margens dos rios. Elas são altamente adaptadas a um estilo de vida aquático, com cabeças achatadas, olhos pequenos e caudas grandes, semelhantes a pás que as ajudam a navegar em seus ambientes subaquáticos com facilidade. Essas salamandras têm uma visão ruim e dependem de nódulos sensoriais em sua pele para detectar vibrações e localizar presas. Como anfíbios carnívoros, as salamandras gigantes chinesas se alimentam de uma variedade de animais, incluindo peixes, insetos, crustáceos e outros anfíbios. Elas empregam um método de alimentação único, conhecido como alimentação por sucção, abrindo rapidamente suas bocas para criar um vácuo que suga a presa. Uma vez capturada, suas mandíbulas fortes e dentes afiados ajudam a segurar e consumir a presa. As salamandras gigantes chinesas têm uma estratégia reprodutiva intrigante. Os machos estabelecem territórios subaquáticos conhecidos como ninhos, onde cortejam as fêmeas e protegem seus ovos fertilizados. O macho fica com os ovos durante o período de incubação, protegendo-os de predadores e garantindo sua sobrevivência. Infelizmente, as salamandras gigantes chinesas estão criticamente ameaçadas de extinção devido a fatores como perda de habitat, poluição e superexploração para o mercado de alimentos de luxo. As populações diminuíram dramaticamente nas últimas décadas, o que levou a esforços de conservação urgentes para salvar essa espécie única. Esses esforços incluem a restauração de habitats, o estabelecimento de áreas protegidas e a implementação de programas de reprodução em cativeiro para aumentar as populações selvagens. Além disso, leis foram promulgadas para regular o comércio e o consumo de salamandras gigantes chinesas, visando reduzir a demanda por essa espécie ameaçada. Protegendo e preservando essas fascinantes anfíbias, podemos garantir a sobrevivência de uma parte integral da rica biodiversidade da China. Número 9. Anaconda verde. A anaconda verde, nativa das florestas tropicais da América do Sul, é a espécie de cobra mais pesada e uma das mais longas do mundo. Esses poderosos constritores não venenosos podem crescer até 9 metros de comprimento e pesar até 250 quilos, sendo as fêmeas geralmente maiores e mais pesadas do que os machos. Sua marcante coloração verde, adornada com marcas circulares pretas, proporciona excelente camuflagem em seus habitats pantanosos e exuberantes. As anacondas verdes são semi-aquáticas e podem ser frequentemente encontradas à espreita em rios de fluxo lento, pântanos e brejos. Elas são excelentes nadadoras, usando seus corpos musculosos para deslizar facilmente pela água. Seus olhos e narinas estão posicionados no topo da cabeça, permitindo que permaneçam quase totalmente submersas, enquanto ainda conseguem enxergar e respirar. Essas serpentes massivas são predadoras de emboscada, aguardando pacientemente que presas desavisadas se aproximem antes de lançar um ataque rápido e poderoso. As anacondas verdes se alimentam principalmente de uma variedade de animais, incluindo peixes e aves. Répteis e mamíferos têm mandíbulas flexíveis que podem se esticar amplamente, permitindo que engulam presas grandes inteiras após uma refeição grande. Anacondas podem passar semanas ou até mesmo meses sem precisar comer novamente. As anacondas verdes utilizam a constrição como seu principal método para subjugar presas, enrolando seus corpos poderosos em torno da presa e aplicando uma pressão imensa que, em última instância, faz a vítima sucumbir à sufocação ou falência circulatória. Apesar de sua terrível reputação, as anacondas verdes representam pouca ameaça para os humanos. Embora as anacondas verdes enfrentem poucos predadores naturais, são ameaçadas por atividades humanas, como destruição de habitat, poluição e caça por suas peles.
No entanto, seus habitats remotos e frequentemente inacessíveis oferecem alguma proteção contra essas ameaças. Os esforços de conservação para as anacondas verdes incluem a preservação de habitats, o estabelecimento de áreas protegidas e a regulamentação da caça e do comércio para garantir a sobrevivência a longo prazo desta espécie notável. Número 8. Urso Kodiak. Os ursos Kodiak, também conhecidos como ursos marrons do Alasca, estão entre os maiores e mais poderosos carnívoros terrestres da Terra. Esses impressionantes animais são encontrados principalmente no arquipélago de Kodiak, no Alasca, e estão intimamente relacionados com o urso pardo do continente. Os machos adultos dos ursos Kodiak podem pesar até 680 quilos e medir até 1,5 metro de altura quando estão de 4 patas, com uma altura de até 3 metros quando estão em pé. O tamanho e a força dos ursos Kodiak são sustentados por uma dieta rica em proteínas, que inclui salmão, frutas e outras presas, como veados e alces. Eles são especialmente conhecidos por suas habilidades de pesca, frequentemente capturando salmões durante suas migrações anuais para a desova. Os ursos Kodiak usam suas garras afiadas e mandíbulas poderosas para caçar e consumir presas, além de escavar raízes e tubérculos. Os ursos Kodiak são criaturas solitárias, geralmente vagando sozinhos ou em pequenos grupos familiares, compostos por uma mãe e seus filhotes. Eles têm um aguçado senso de olfato, no qual confiam para encontrar comida e se comunicar com outros ursos. Durante a temporada de acasalamento, os ursos Kodiak podem se envolver em batalhas ferozes para estabelecer a dominância e ganhar o direito de acasalar com fêmeas. Uma das características mais notáveis dos ursos Kodiak é sua notável capacidade de ganhar peso rapidamente para se preparar para a hibernação. Durante os meses de verão e outono, eles podem ganhar até 180 quilos de peso corporal, o que lhes permite sobreviver à hibernação de inverno sem comer ou beber. A população de ursos Kodiak está atualmente estável, graças a uma combinação de fatores, como o isolamento de seu habitat, práticas de manejo sustentável e a proteção de sua principal fonte de alimento, o salmão. O Refúgio Nacional da Vida Selvagem de Kodiak, estabelecido em 1941, fornece um refúgio seguro para esses magníficos animais, garantindo sua sobrevivência a longo prazo. O monitoramento contínuo e a pesquisa ajudam a informar as decisões de manejo e a apoiar a conservação dos ursos Kodiak e de seu ecossistema único. Número 7. Avestruz. O avestruz é a maior e mais pesada espécie de ave viva, com machos adultos atingindo até 2,70 metros de altura e pesando até 145 quilos. Essas aves não voadoras são nativas das savanas e pradarias da África, onde se adaptaram a um estilo de vida terrestre com notável velocidade e agilidade. Os avestruzes são caracterizados por suas pernas longas, pescoço e corpo grande e redondo coberto de penas. Suas pernas poderosas permitem que eles corram a velocidades de até 70 km por hora, tornando-os as aves mais rápidas do mundo. Os avestruzes também possuem garras fortes e afiadas que podem desferir poderosos chutes para se defenderem de predadores. Essas aves únicas são onívoras, consumindo principalmente plantas, como folhas, sementes e frutas, além de insetos e outros pequenos animais. Os avestruzes possuem um sistema digestivo especializado que lhes permite quebrar e processar as fibras vegetais resistentes que consomem. Os avestruzes vivem em grupos chamados rebanhos, que geralmente consistem em um macho dominante, várias fêmeas e suas crias. Durante a temporada de reprodução, o macho dominante realiza elaboradas exibições de cortejo, como eriçar suas penas, estender suas asas e balançar o pescoço para atrair potenciais parceiras. As populações de avestruzes são geralmente estáveis e não estão atualmente ameaçadas de extinção. No entanto, eles enfrentaram desafios devido à perda de habitat, caça e competição com o gado por recursos. Os esforços de conservação para os avestruzes se concentram principalmente na preservação do habitat e na gestão sustentável de suas populações em algumas regiões. Em alguns lugares, os avestruzes também são criados para carne, penas e ovos, proporcionando uma fonte alternativa de renda para as comunidades locais e reduzindo a pressão sobre a espécie. Nas populações selvagens. Número 6. Tubarão-baleia.
Os tubarões-baleia são as maiores espécies de peixes da Terra, atingindo comprimentos de até 12 metros e pesando até 18,7 toneladas. Apesar de seu tamanho enorme, esses gigantes gentis são filtradores, consumindo quantidades enormes de plâncton, krill e pequenos peixes. Os tubarões-baleia habitam oceanos tropicais quentes ao redor do mundo e são conhecidos por suas distintas manchas brancas e listras em um fundo azul acinzentado. Os tubarões-baleia são nadadores lentos, se deslocando a velocidades de cerca de 5 km por hora. Eles têm um mecanismo de alimentação único, conhecido como alimentação por filtração por embicamento, no qual nadam com a boca aberta, permitindo que a água e a presa fluam através de suas brânquias. As brânquias das arraias funcionam como filtros, capturando seu alimento enquanto permitem que a água passe por elas. Esses peixes colossais são migratórios, percorrendo longas distâncias em busca de fontes abundantes de comida e condições favoráveis para a reprodução. Eles são conhecidos por se reunirem em locais específicos ao redor do mundo, como a costa da Austrália Ocidental e as águas da península de Yucatán, no México, onde se alimentam de flores sazonais de plâncton. Os tubarões-baleia são criaturas solitárias, geralmente viajando sozinhos ou em pequenos grupos. No entanto, eles são conhecidos por se reunirem em grande número durante eventos sazonais de alimentação, proporcionando uma rara oportunidade para os cientistas estudarem seu comportamento e biologia. Apesar de seu tamanho, os tubarões-baleia são dóceis e representam pouco perigo para os humanos, tornando-os populares para o ecoturismo e fotografia subaquática. As populações de tubarões-baleia estão ameaçadas devido a atividades humanas, como pesca incidental e degradação do habitat. Eles são classificados como em perigo pela União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, e inúmeros esforços de conservação estão em andamento para proteger esses gigantes gentis. Alguns desses esforços incluem a implementação de áreas marinhas protegidas, campanhas de conscientização pública e promoção do ecoturismo sustentável. Número 5. Gorila oriental. Os gorilas orientais, que incluem duas subespécies, o gorila da montanha e o gorila das planícies orientais, são os maiores primatas vivos da Terra. Machos adultos de gorilas orientais, conhecidos como silverbacks, devido ao cabelo prateado em suas costas, podem pesar até 200 quilos e atingir até 5 metros. Com 1,70 m de altura quando eretos, essas magníficas criaturas habitam as densas florestas e regiões montanhosas da África Central e Oriental, principalmente em Uganda, Ruanda e na República Democrática do Congo. Os gorilas orientais são principalmente herbívoros, consumindo uma dieta rica em folhas, caules, frutas e ocasionalmente insetos. Suas mandíbulas poderosas e grandes molares são bem adaptados para triturar material vegetal fibroso, enquanto seus braços fortes os ajudam a se locomover em seu habitat florestal e coletar comida. Gorilas são conhecidos por consumir mais de 200 espécies de plantas diferentes, destacando sua adaptabilidade dietética. Os gorilas orientais vivem em grupos sociais coesos conhecidos como tropas, que normalmente consistem em um macho dominante, silverback, várias fêmeas adultas e suas crias. O macho dominante é responsável por liderar a tropa, protegê-la de predadores e machos rivais, e tomar decisões sobre locais de alimentação e descanso. As tropas de gorilas têm hierarquias sociais complexas e laços fortes, com os indivíduos se envolvendo em cuidados mútuos, brincadeiras e outros comportamentos sociais. Os gorilas orientais, especialmente os gorilas da montanha, tornaram-se um símbolo da conservação de espécies ameaçadas de extinção devido à perda de habitat, caça ilegal e doenças. Suas populações têm enfrentado pressões significativas. Os gorilas da montanha estiveram à beira da extinção, com seu número diminuindo para apenas algumas centenas de indivíduos. No entanto, esforços dedicados de conservação, incluindo a proteção de habitat, patrulhas contra a caça ilegal e ecoturismo, levaram a um aumento lento, mas constante, de sua população. Em 2021, havia mais de 1.000 gorilas da montanha, um testemunho do sucesso dessas iniciativas. Por outro lado, os gorilas de planície oriental continuam enfrentando ameaças graves, devido ao conflito em curso e à instabilidade política em sua área de distribuição.
Suas populações diminuíram drasticamente nas últimas décadas e agora estão classificadas como criticamente ameaçadas. Organizações de conservação e governos estão trabalhando para implementar medidas que protegerão esses animais notáveis e seus habitats, mas os desafios que enfrentam são imensos. Os gorilas orientais servem como um poderoso lembrete da importância da conservação e da necessidade de proteger a biodiversidade de nosso planeta. Ao proteger esses primatas magníficos, não apenas preservamos seus ecossistemas únicos, mas também contribuímos para o bem-estar de inúmeras outras espécies que compartilham seus habitats. Número 4. Girafa. As girafas são os animais mais altos da Terra, com machos adultos atingindo alturas de até 5,50 metros e fêmeas até 4,30 metros. Esses mamíferos de pescoço longo habitam as savanas, pastagens e áreas de vegetação aberta da África subsaariana. Sua aparência distinta, caracterizada por seus pescoços e pernas alongados e seus padrões únicos de pelagem manchada, as diferencia de outros animais. A extraordinária altura da girafa proporciona várias vantagens, como um campo de visão mais amplo para detectar predadores e acesso a folhas e vegetação fora do alcance de outros herbívoros. As girafas têm um sistema cardiovascular especializado para bombear sangue por seus pescoços longos, e sua complexa rede de vasos sanguíneos ajuda a regular a pressão sanguínea. As girafas são ruminantes e passam a maior parte do dia se alimentando de folhas, flores e frutos de árvores, preferindo especialmente a árvore acácia. Elas têm uma língua preensil, que pode medir até 45 centímetros de comprimento, que usam para arrancar folhas dos galhos e evitar os espinhos das árvores. As estruturas sociais das girafas são relativamente fluidas, com indivíduos formando associações temporárias soltas que podem mudar com frequência. Os machos adultos se envolvem em um comportamento conhecido como necking, no qual usam seus pescoços longos para desferir golpes poderosos um no outro, para estabelecer dominância e acesso a fêmeas reprodutoras. As populações de girafas diminuíram significativamente nas últimas décadas, em grande parte devido à perda de habitat, caça ilegal e conflitos entre humanos e animais selvagens. Essa diminuição levou à classificação das girafas como uma espécie vulnerável, com algumas subespécies listadas como criticamente ameaçadas. Organizações de conservação estão trabalhando para proteger as populações de girafas por meio da preservação de habitats, esforços de combate à caça ilegal e programas de conservação baseados na comunidade, que visam reduzir o conflito entre humanos e animais selvagens. Número 3. Crocodilo de água salgada. Os crocodilos de água salgada, também conhecidos como crocodilos estuarinos ou indo-pacíficos, são os maiores répteis vivos na Terra. Eles podem atingir até 7 metros de comprimento e pesar até 1.000 quilos. Esses impressionantes predadores habitam regiões costeiras, estuários e rios, em partes do Sudeste Asiático, norte da Austrália e costa leste da Índia. Os crocodilos de água salgada são excelentes nadadores e podem percorrer longas distâncias em busca de comida e parceiros. Suas caudas poderosas os impulsionam na água, enquanto seus corpos aerodinâmicos e patas parcialmente palmadas permitem que se movam com facilidade. Esses predadores de topo são conhecidos por sua técnica de caça por emboscada, aguardando pacientemente que a presa se aproxime antes de lançar um ataque rápido e poderoso. A dieta dos crocodilos de água salgada inclui uma variedade de animais, como peixes, aves e mamíferos. Eles são conhecidos por abater presas grandes, como búfalos d'água, javalis selvagens e até tubarões. Os crocodilos de água salgada possuem uma força de mordida incrivelmente forte, o que, combinado com seus dentes afiados, permite para subjugar e desmembrar suas presas com facilidade. Os crocodilos de água salgada exibem um alto grau de territorialidade, especialmente entre os machos. Eles defenderão ferozmente seus territórios de outros crocodilos e são conhecidos por se envolver em confrontos agressivos durante a temporada de reprodução. Os machos competem pela atenção das fêmeas, que colocarão entre 40 e 60 ovos em um ninho cuidadosamente construído. A fêmea guarda o ninho durante o período de incubação e ajudará seus filhotes a chegar à água assim que eclodirem. Esforços de conservação para os crocodilos de água salgada têm sido bem-sucedidos em algumas regiões, especialmente na Austrália, onde medidas rigorosas de proteção,
levaram a um aumento significativo na população. No entanto, em outras partes de sua área de distribuição, a perda de habitat, a poluição e a caça ilegal continuam a representar ameaças à sua sobrevivência. Número 2. Elefante africano. O elefante africano detém o título do maior animal terrestre da Terra, com os machos alcançando até 4 metros de altura e pesando até 6.350 quilos. Essas majestosas criaturas são encontradas em todo o continente africano, habitando uma variedade de ecossistemas, como savanas, florestas e desertos. Músculos e tendões que fornecem ao elefante uma destreza e força excepcionais. Os elefantes usam suas trombas para uma ampla variedade de atividades, incluindo alimentação, bebida, banho e comunicação. Uma das características mais marcantes dos elefantes africanos é seus enormes dentes de marfim, que continuam a crescer ao longo de suas vidas. Os dentes são, na verdade, dentes incisivos alongados e servem a diversos fins, como cavar água ou minerais, descascar cascas de árvores e como uma arma formidável durante confrontos com predadores ou elefantes rivais. Infelizmente, a demanda por marfim tem levado à caça ilegal generalizada, representando uma ameaça significativa para a população de elefantes. Os elefantes africanos são herbívoros que consomem uma dieta diversificada de gramíneas, folhas, frutas e casca. Sabe-se que eles passam até 18 horas por dia se alimentando e podem consumir até 300 quilos de vegetação em um único dia. Esse apetite enorme resulta em impactos significativos em seu ambiente, à medida que abrem caminhos através da vegetação densa e dispersam sementes em suas fezes, promovendo a biodiversidade. Socialmente, os elefantes africanos vivem em sociedades matriarcais complexas, lideradas por uma fêmea dominante, conhecida como a matriarca. Grupos familiares geralmente consistem de fêmeas relacionadas e sua prole, enquanto machos adultos geralmente levam uma existência mais solitária. Os elefantes são conhecidos por seus laços fortes e demonstrações de afeto, bem como por sua notável inteligência e habilidades de resolução de problemas. Infelizmente, a população de elefantes africanos enfrenta inúmeras ameaças, incluindo a perda de habitat, conflitos entre humanos e elefantes, e o comércio ilegal de marfim. Nas últimas décadas, a população de elefantes africanos sofreu uma drástica diminuição, com algumas estimativas sugerindo que os números caíram em até 90%. Organizações de conservação e governos têm trabalhado incansavelmente para proteger esses animais icônicos por meio de esforços de combate à caça ilegal, preservação de habitat e iniciativas de conservação com base na comunidade. Nos últimos anos, algumas populações de elefantes africanos mostraram sinais de recuperação, mas esforços contínuos são necessários para garantir sua sobrevivência a longo prazo. Número 1. Baleia azul. A baleia azul é o maior animal que já existiu na Terra. Esses gigantescos mamíferos marinhos podem crescer até 30 metros de comprimento e pesar até 181 toneladas. As baleias azuis são encontradas principalmente nos oceanos do mundo, incluindo o Atlântico, o Pacífico e o Índico. Seu tamanho imenso é suportado pelo habitat aquático, pois a flutuabilidade da água ajuda a sustentar seu peso maciço. As baleias azuis têm uma dieta única que consiste principalmente de pequenos crustáceos, parecidos com camarões chamados krill. Apesar de seu tamanho gigantesco, as baleias azuis têm uma garganta relativamente pequena, o que as impede de consumir presas maiores. Em vez disso, elas filtram enormes quantidades de krill através de suas placas de barbatanas, que são estruturas semelhantes a pentes em suas mandíbulas superiores. Durante a temporada de alimentação, uma baleia azul pode consumir até 40 milhões de krill por dia, o que equivale a cerca de 3.600 quilos de comida. Esses gigantes gentis têm uma forma corporal distintamente aerodinâmica, que permite que deslizem sem esforço pela água. Sua coloração azul acinzentada, que lhes dá o nome, ajuda a camuflá-los em seu ambiente oceânico. As baleias azuis também são conhecidas por suas vocalizações poderosas, produzindo alguns dos sons mais altos no reino animal. Esses chamados de baixa frequência podem ser ouvidos a até 1.600 km de distância e são essenciais para a comunicação e navegação.
As baleias azuis são criaturas solitárias, viajando geralmente sozinhas ou em pequenos grupos. No entanto, elas são conhecidas por se reunirem em regiões específicas durante suas temporadas de alimentação e acasalamento. As baleias azuis seguem um padrão de migração sazonal, movendo-se em direção aos polos no verão para se alimentar de abundante crio e retornando a águas mais quentes no inverno para acasalar e dar à luz. A população de baleias azuis enfrentou diversas ameaças ao longo dos anos, principalmente da caça comercial de baleias entre o início do século XX e a década de 1960. Felizmente, com a introdução da proibição da caça comercial de baleias pela Comissão Internacional de Caça à Baleia, em 1986, as populações de baleias azuis começaram lentamente a se recuperar. Hoje, a baleia azul é classificada como uma espécie ameaçada, e esforços contínuos de conservação estão em andamento para proteger essa magnífica criatura e seu habitat. Bem, estamos chegando ao fim de mais um vídeo, mas uma dúvida que fica no ar é: qual desses incríveis animais gigantes mais te impressionou? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal. Deixe o like. Até a próxima!